Aleluias. Vamos para a palavra do Senhor, queridos. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1, versículos de número 13 e 14, nós estamos hoje dando sequência à nossa série de mensagens sobre salvação, amém? Porque salvação, como eu já disse nos outros dois últimos domingos, é ainda um tema que traz algumas dúvidas, né, sobre ou a respeito deste assunto, amém? Então nós estamos trazendo aqui uma série de mensagens. Se você de repente está nos visitando hoje pela primeira vez, ou você que está nos assistindo e ainda não ouviu as outras mensagens, sugiro que você assista, procure lá no YouTube, já está editado também, então tenho as mensagens editadas para você pegar desde o começo, para você entender por quê. Porque salvação não é uma condição, amém? Você não fica salvo, a salvação é um processo. E nós precisamos viver este processo para que nós cheguemos no estágio final, que nós vamos pregar provavelmente daqui 3 domingos, nós vamos falar sobre o último estágio da salvação, que vai ser a ressurreição ou a glorificação, amém? Mas só que para chegar lá, queridos, há um processo, há um caminho a ser trilhado, há uma cruz a ser carregada. Quem está comigo? Então é muito importante você conhecer todo esse processo. E por que você precisa conhecer? Para você entender que não é uma vez salvo, sempre salvo. Não é simplesmente você um dia ir numa igreja evangélica, levantar a sua mão, aceitar Jesus e você está salvo. Há um processo, há um caminho a ser seguido para que nós cheguemos ao destino final, que é a glorificação que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, amém? Então nós estamos trabalhando todo esse processo. A primeira mensagem nós falamos do que e o porquê fomos salvos. A semana passada falamos dos 3 elementos fundamentais para a salvação, que é a fé, a graça e o sangue. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre o perdão de Deus. Porque tudo o que aconteceu na cruz do Calvário, ou tudo o que Deus fez ao nosso favor, por intermédio de Jesus Cristo, trouxe para nós um resultado poderoso. E acredito que o maior benefício que nós podemos desfrutar deste projeto de Deus, chamado salvação, é o perdão dos nossos pecados, amém? Então o tema da nossa mensagem é: já estamos perdoados, amém? Nós já estamos perdoados. Você sabia que você já está perdoado? Em Cristo Jesus você já é perdoado de todos os seus pecados, de tudo, nós já estamos perdoados. Colossenses capítulo 1, versículos de número 13 e 14 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nós entramos em Tua presença, pedimos a Tua graça, o Teu favor, pedimos o envolver do Teu Espírito Santo, envolvendo as nossas vidas, envolvendo o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, ser levados a uma dimensão, a uma atmosfera, Senhor, sobrenatural, para que inseridos nessa atmosfera, nós possamos não ter um entendimento carnal a respeito do assunto, mas que nós tenhamos um entendimento espiritual. Por isso peço ao Senhor mais uma vez, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, leve os nossos pensamentos cativo à obediência de Cristo e ministre as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Como eu estava dizendo, acredito que o maior benefício que a salvação, esse projeto, que salvação
é um projeto de Deus. Amém? Deus, ele projetou antes da fundação do mundo a salvação. Antes mesmo de criar todas as coisas. Deus, ele já estabeleceu por quem ele iria salvar ou resgatar a humanidade. Então a salvação, ela é um projeto de Deus para as nossas vidas. E acredito que o maior benefício que a salvação pode gerar a nós é o perdão dos nossos pecados. Por quê, amados? Porque o pecado, a maldição do pecado, ela fez com que a humanidade decaísse e permanecesse em densas trevas. Tanto é que em alguns textos nós vamos ver que tanto o apóstolo Paulo, tanto em outros livros, o apóstolo Pedro também, 1 Pedro 2,9, ele vai dizer que nós fomos resgatados das trevas. No Salmo, se não me falha a memória, no Salmo 51, Davi diz que nós estávamos, ou todos nós pecadores, estamos num charco de lodo. Porque o pecado é isso que faz. O pecado, ele nos coloca numa condição de lamento, numa condição de afastamento. É terrível, amados. Tudo que acontece com a humanidade é resultado do pecado. Todo sofrimento que todo ser humano desfruta nesta curta vida que nós temos, nessa passagem pela terra, de acordo com o Salmo 90:10, a vida do ser humano dura 70, quando no mundo 80, e com muita dor. Está lá, depois você lê em Salmo 90:10. Então nesse curto espaço de tempo, a vida não é fácil. É verdade ou não é, gente? Não é fácil viver essa vida. Agora, por que tanto sofrimento? Por que o ser humano sofre tanto? Por que nós vivemos tantas mazelas? Muito simples. Tudo isso é resultado do pecado. O pecado é um grande malefício que toda a humanidade carrega sobre si como herança. Já falamos isso na primeira mensagem que nós ministramos. Então, nós precisamos entender que tudo que acontece é resultado do pecado. É interessante que quando o ser humano ele está em densas trevas, até os seus atos de justiça, ou, em tese, o seu senso de justiça, para Deus se torna como trapos de imundícia. Olha o que diz o texto de Isaías 64, versículo 6. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Essa é a realidade das nossas vidas. A iniquidade é quando o pecado se torna normal. Quando o viver no pecado, quando as práticas pecaminosas condenadas pelo Senhor, elas se tornam naturais ou normais para a nossa vida. E essas práticas iníquas, elas vão nos afastando para longe, cada vez mais longe de Deus. Então, mesmo quando nós estamos na condição do pecado, até mesmo atos de justiça que nós praticamos, se tornam para Deus, isso é muito sério, isso se torna como trapos de imundícia. É assim que Deus considera. Agora, amados, para nós compreendermos o perdão de Deus, é necessário, primeiro, nós compreendermos a dinâmica do perdão. Porque para Deus nos perdoar, foi necessário um resgate, o preço. Por isso que aqui em Colossenses, nós vamos nos atentar para duas palavras importantes, que Paulo vai falar nesses dois versículos. Ele fala do resgate e fala da redenção. Resgate e redenção. Porém, para nós entendermos essas duas palavras, nós precisamos compreender a real condição do ser humano. E eu preciso mais uma vez ser enfático, e você precisa compreender, não existe em hipótese nenhuma, bondade nenhuma no ser humano. Amém? Nós vamos entender a nossa condição. Para nós entendermos nossa condição, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 9 ao versículo de número 20.
Para nós entendermos sobre o perdão de Deus, do que nós fomos perdoados, nós precisamos entender qual é a nossa real condição, mergulhados nas trevas. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20 diz assim: qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, mais especificamente, Paulo ele vai tratar de um assunto muito interessante. Ele trata de salvação, de pecado, pecados, mas o verdadeiro intuito da carta aos Romanos era resolver ali uma questão de divergência entre gentios e judeus. Porque os judeus, eles entendiam que, por eles serem o povo do livro, ou o povo que recebeu a Torá, eles estavam numa condição de favorecimento em relação aos gentios. Então eles se colocavam no patamar como se fosse melhor que os outros. Os gentios, em contrapartida, se você ler, por exemplo, os capítulos 10 e 11, vão julgar ou vão se considerar um pouquinho a mais do que os judeus, porque os judeus acabaram crucificando o mestre. E Paulo precisa tratar essas duas vertentes, tanto judeus quanto gentios. E Paulo, ele vai ser bem enfático quando ele diz que todos foram subjugados pela lei. E por que ele trata a respeito da lei? Porque, de acordo com o judaísmo, eles já eram justos diante de Deus por viverem na prática da lei. Dessa vez não estou falando apenas das leis cerimoniais, mas de todos os conceitos e de todos os princípios que a Torá estabelece. E eles entendiam que a justificação, que nós já tratamos na primeira mensagem, que é o ato de fazer o ser humano inculpável e aceitável diante de Deus. E eles acreditavam piamente, pastor Sebastião, que por causa da prática da Torá, eles eram isentos da ira de Deus. E eram feitos justos pela sua prática. E Paulo vai dizer claramente que não há diferença entre judeu e gentio. Não existe nenhuma diferença para um povo em específico, porque todos foram subjugados. Por quê? Porque todos, seja judeu ou seja gentio, estão debaixo do pecado. Todos estão na mesma condição diante de Deus. Qual é a condição? Não há nenhum justo. Não há ninguém que faça o bem. Em nossa boca
há veneno de serpente. Nossos lábios são lábios que tecem mentiras. Ou seja, todos estão numa condição de queda. Todos nós estamos subjugados pelo pecado. Todos estamos debaixo do pecado. E por que estamos debaixo do pecado? Porque exatamente Deus deu a lei. E é aí que Paulo vai explicar ao povo a respeito da lei. A lei, ela não foi estabelecida para justificar. Ela foi estabelecida para apontar o que Deus não aprovava. Por quê? Vamos agora para um contexto histórico. O povo de Israel passou 430 anos no Egito. Todos conhecem a história. Lá em Gênesis, José vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos, se torna governador. No tempo da vaca magra, ele vai, busca toda a sua família e leva para o Egito. E ali eles permanecem por 430 anos. Após os 430 anos, eles são julgados, eles são subjugados, escravizados pelo faraó da época, que não conhecia a história de José. E o povo passa a sofrer, clama, e Deus levanta um libertador, Moisés, tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, a caminho da terra prometida no deserto. Só que o que acontece? Durante 430 anos, o povo de Israel ganhou a cultura egípcia. E a cultura egípcia era uma cultura idólatra. No Egito tinha muitos deuses. No Egito era normal matar o outro ser humano. Quantos companheiros eles não viram morrer? O próprio Moisés acabou matando um egípcio, porque matar era normal. Aquele que não prestava, porque não tinha lei. Então, não existia algo que dissesse assim, olha, isso Deus aprova, isso Deus reprova. Então o povo sai do Egito, já com a cultura egípcia. Eles estavam mergulhados na podridão do Egito. Adultério, prostituição, cobiça, tudo quanto é coisa, eles tinham enraizado neles. Porque não estou falando de 10 dias, eu estou falando de 430 anos, eles ainda não tinham uma cultura. A cultura do povo judeu nasce a partir da Torá. Até então eles ganharam a cultura egípcia. Então quando Deus tira eles do Egito, Deus precisava mostrar para eles que as práticas que eles estavam acostumados lá no Egito eram reprováveis diante de Deus. Então quando Deus leva o povo para o monte, oh meu Deus do céu, como é que chama lá? O Monte Horebe. Não, Monte Horebe não, Monte Sinai. Quando eles passam o Mar Vermelho, a primeira coisa que Deus vai dar vai ser o quê? O decálogo. Os 10 mandamentos. Agora, qual é o motivo dos 10 mandamentos? Para mostrar ao povo judeu, ou para o povo de Jacó, o povo de Israel, que as práticas que eles estavam acostumados no Egito eram inaceitáveis diante de Deus. Então Deus ele já começa dizendo o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Por quê? Porque lá no Egito era normal. Não se dobrarás, nem te curvarás a elas. Por quê? Porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus está estabelecendo os seus princípios, apontando o que era errado, mostrando o erro. Então olha, agora vocês têm princípios a serem seguidos. E ali ele fala, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, guarda o sábado para o Senhor. O que mais? Honra pai e mãe, e tudo mais. Todos nós conhecemos o decálogo, os 10 mandamentos. Ali a Torá, a lei. Mas a lei, ela não tinha como objetivo justificar o ser humano diante de Deus, mas de apontar
o que era reprovável diante de Deus. E você vê que a maldade do ser humano era tão grande, que ainda assim, mesmo depois de ter recebido a Torá, Moisés volta para o monte, e o povo faz o quê? Um bezerro de ouro. Olha a maldade do ser humano. A maldade do ser humano é tão grande, que mesmo Deus estabelecendo a lei, mesmo Deus mostrando, olha, isso é reprovável. O adultério é reprovável. A cobiça é reprovável. O falso testemunho é reprovável. A idolatria é reprovável. Então ela trouxe à tona a reprovação de Deus de tais práticas. Mas ainda assim, o povo fazia. E quando nós praticamos aquilo que está fora da lei, é transgressão, sim ou não? Vou dar um exemplo. Quando você anda numa via, por exemplo, vamos colocar que você está aí na rodovia. Qual é o limite da rodovia? 110. Se você andar a 130 e tiver um radar da polícia, o que vai acontecer com você? Você vai ser punido porque você fez o quê? Você transgrediu a lei de trânsito. Não estou revelando ninguém aqui não, viu gente? Vocês andam devagar com essa potroca aí, hein? Quero aproveitar e falar isso. O anjo vai contigo, Deus vai contigo até o limite da velocidade. A hora que você passa da velocidade, Deus sai do carro, é você e você. Então se acontecer uma zebra, depois não culpe Deus. Mas enfim, não estou aqui para falar disso. É exatamente o que aconteceu. Quando nós lemos, por exemplo, o Código Penal, a doutora Juliana, as advogadas da igreja estão por aí, né? Quando você lê lá o Código Penal, quando você lê a Constituição, ali mostra o que pode, o que não pode, o que é aprovado e o que é reprovado. Então a intenção da lei não é justificar, a intenção da lei é revelar a nossa natureza pecaminosa. Por que a lei é boa? Se você pegar depois no contexto, ainda Paulo vai dizer, a lei, ela é justa e boa. O problema não está na lei, o problema está em nós. O problema não está na lei de Deus, porque a lei de Deus, as leis morais de Deus, elas são perfeitas para o ser humano, sim ou não? Se você pegar as leis morais de Deus, as leis de negócio, toda a Torá, ela é perfeita. Porque Deus é um Deus justo e quer que todo aquele que creia nele seja justo diante dele. Mas eu posso ser justo apenas pela prática da lei? Não, porque a lei ela não me justifica diante de Deus, porque todos são pecadores, todos somos transgressores da lei. Por isso que Paulo ainda vai dizer aqui, no último versículo que nós acabamos de ler em Romanos, ele vai dizer o tanto: portanto ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. É por causa da lei que nós temos a consciência. Isso é errado. Deus não aprova. Mas mesmo sabendo que é reprovado por Deus, o ser humano aprova e pratica. Por quê? Porque o homem se tornou escravo do pecado. Quem está me entendendo? O ser humano, ele se tornou escravo do pecado. Em João 8,34, Jesus vai ensinar. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Em Romanos 7, do versículo 7 ao 25, vai dizer o seguinte: portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei.
Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu. E eu fui ferido de morte, e descobri que o mandamento que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me, e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte, por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Portanto, é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto, o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente no meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse o sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne, quando quero fazer o bem e o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus, contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Todos nos tornamos escravos do pecado. Por isso que mesmo após a conversão, todos aqui são filhos de Deus, amém? Mesmo após a conversão, há uma guerra interior em nós. Em Gálatas 5, 17, Paulo vai dizer que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses dois se opõem para que nós não façamos o que desejamos. Nós desejamos seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, sim ou não? Mas como é difícil, é ou não é? Como é difícil obedecer a Deus. Como é difícil viver na presença de Deus. E por que é tão difícil assim? Porque ainda temos uma natureza carnal. E essa natureza carnal nos leva para os desejos pecaminosos. Por isso que em Gálatas 5,16, Paulo vai dizer o quê? Andai no Espírito, e não satisfaça os desejos da carne. Porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, ela vai pender ao pecado. Portanto, nós temos, após a conversão, semana que vem nós vamos falar sobre novo nascimento, nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza carnal, mas nós nascemos de novo, amém?
Então nós temos uma natureza espiritual. E a nossa natureza espiritual luta contra a carnal e a carnal contra a espiritual. Agora, quem vai prevalecer nessa guerra? Aquilo que você alimenta, porque aquilo que você alimenta é o que te governa. Se você alimenta o pecado vai prevalecer. Se você alimenta o espírito vai prevalecer. Infelizmente, muitos, vamos falar da cristandade agora, da pós-modernidade. A cristandade da pós-modernidade alimenta muito mais a carne do que o espírito. Por causa dessa filosofia hedonista, onde o prazer é o alvo do ser humano, eu quero ter prazer, eu quero sentir prazer, então eu quero ter... Amados, deixa eu falar para você, o prazer do cristão não está nos benefícios da carne, mas sim nos benefícios espirituais. Por isso, aquilo que você alimenta na sua vida é o que vai governar você. Agora, por que nós encontramos muitos cristãos aprisionados no pecado? Porque ainda são escravos do pecado. Porque todos um dia fomos escravos, ou somos escravos. O pecado escraviza o ser humano. Então essa é a nossa condição diante de Deus. Sendo assim, entendemos que Paulo diz que Ele, Deus, Ele nos resgatou. Conhecendo agora a nossa condição, sendo escravos, aprisionados no pecado, nós vamos voltar a Colossenses e vamos ver que Paulo vai dizer o quê? Ele nos resgatou da onde? Do domínio das trevas. E quando ele fala das trevas, ele não está falando de Satanás em si, porque muitas pessoas usam esse texto e tentam espiritualizar, colocar a culpa dessa escravidão no diabo. Não, essa escravidão ela não é o diabo não te escraviza, o diabo te tenta. Deixa eu falar uma verdade aqui, que talvez você não entende e não aprendeu isso ainda. Queridos, o diabo não tem poder. Por quê? Porque ele não é Deus. Coloca isso na sua cabeça, por gentileza. O nosso adversário não é Deus. Ele não é onipresente. Ele não é onisciente. Ele não é onipotente. Onde está o poder de Satanás? É o poder do convencimento. Foi o que aconteceu no Éden e ele tentou fazer com Jesus em Mateus 4. Pastor, então por que o diabo opera na minha vida, opera na minha casa? Porque você abriu a porta para ele operar. Então ele não tem poder, mas todo o poder que ele exerce, ele é dado por mim e por você, através das legalidades. Porque o reino do Espírito opera por meios legais. E o pecado é o meio legal pelo qual Satanás opera em nós a destruição. Então, quando a Bíblia fala que Ele nos resgatou, Ele, o Pai, Deus, nos resgatou do domínio das trevas, Ele não está falando propriamente de Satanás, Ele está falando do pecado. Porque o pecado nos leva para as trevas, na escuridão, onde nós não conseguimos enxergar nada. Você sabia que toda pessoa que vive no pecado, ela é cega? Por isso que muitas vezes você vai pregar o evangelho para alguém, e essa pessoa não consegue entender. Ela fala que você está louco, ela chama você de fanático. Quem aqui já passou por isso? Por quê? Porque uma pessoa mergulhada no pecado, ela está em trevas, então ela não enxerga. Nas trevas ela não ouve. E um dia todos nós andamos em trevas. Hoje nós desfrutamos da maravilhosa luz. Mas todos nós um dia andamos em trevas. Agora a Bíblia, Paulo vai dizer em Colossenses 1,13, Ele nos resgatou do domínio das trevas. Esse resgate é o resgate do mundo pecaminoso, dessa condição de ser decaído. Agora, o que significa resgate? Nós vamos entender aqui essa questão. Porque Paulo vai dizer, Ele nos resgatou do domínio das trevas. O que é esse resgate? Ele só simplesmente nos tirou? Não foi tão simples assim. Coloca para mim, por gentileza, Pedro, a palavra resgate. Vai passando as imagens que eu passei aí, por gentileza.
Eu gosto sempre de pregar o original. Não, outro. Outra imagem. Esse aqui, essa mesmo, volta. A palavra resgate, usada por Paulo aqui, no texto original, é essa palavra aqui, ó, apolútrosis. Apolútrosis. E o que significa apolútrosis? Quando Paulo diz o quê? Ele resgatou, ele está usando o termo apolútrosis. O que significa apolútrosis? Uma libertação efetuada pelo pagamento do resgate. Então, amados, pode deixar essa imagem por gentileza, Pedro? Deixa sempre a imagem. Apolútrosis fala de libertação. Então, deixa eu ensinar algo para você, porque infelizmente o neopentecostalismo nos ensinou que libertação é quando alguém cai endemoniado na igreja e você expulsa o demônio. Eu não sei se você sabe, mas isso não é libertação, isso é exorcismo. Ok? Quem está comigo? Isso é exorcismo. Quando um espírito mal domina a mente da pessoa. Para você saber o que é o endemoniamento. Endemoniamento não é o gramunhão, o inhudo, entrando no corpo do ser humano. Ele não entra no corpo. Ele domina a mente. Por isso que a pessoa fica deformada no rosto. Ela fica deformada nas suas características, ela faz coisas que uma pessoa na sua naturalidade não faz. Porque onde está o domínio? Na mente. Por isso que você deve guardar a sua mente, por isso que você, cristão, tem que ter a mente de Cristo. Quem está comigo? Coloca a mão na sua cabeça e diga: eu preciso ter a mente de Cristo. Amém, queridos? Então, amados, a libertação verdadeira é quando você é liberto do pecado. Amém? Você precisa ser livre do pecado, não adianta você. Por isso que aqui, deixa eu falar para você, shalom. Por isso que nós investimos em discipulado. O princípio do discipulado é trazer instrução para você, para que através das verdades da palavra, ou a verdade que é Cristo, você seja liberto. Porque Jesus deixou esse princípio: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então por isso que nós não gastamos tempo de ficar aqui, né? Agora eu quero o chefe, vem o chefe aqui. Quem é você? Da onde você veio? Qual o seu nome? Nós não gastamos tempo com isso não, gente. Eu não tenho tempo para gastar com o diabo, porque para mim o que importa é você. Deus não nos chamou aqui para ficar dando atenção para Satanás. Deus nos chamou aqui para dar atenção para você. Você é o maior patrimônio dessa igreja. Diga isso para o seu irmão, para ele entender isso. Fala assim: você, irmão, é o maior alvo e o principal patrimônio dessa comunidade. Você é mais importante. Eu não quero nem saber do Satanás, eu quero saber do você. Nós queremos ministrar o discipulado para você. Nós queremos ensinar você. Porque você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar do pecado. É pecado. A verdadeira libertação, Guilherme, é quando nós abandonamos o pecado. É quando Cristo não consegue, quando Cristo, por meio do seu poder, através do seu Espírito Santo, Ele nos tira do mundo pecaminoso e nos leva para a sua maravilhosa luz. Não resolve eu ficar gastando tempo com desencapetamento aqui, querido. Se a verdade das Escrituras não forem ministradas. Libertação, a verdadeira libertação é quando você é liberto do pecado. Infelizmente nós vemos muitas pessoas que desfrutam do nome de Jesus porque o nome de Jesus tem poder. Quando nós vemos aquelas mirabolantes histórias da televisão, de endemoniamento por telefone e tudo mais, nós atribuímos o poder ao homem. Olha, porque o homem tem poder. Não, o poder está no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus.
E as pessoas usam o nome de Jesus para dizer, olha, isso é libertação. Eu quero dizer para você, não. Eu quero dizer para você que se o evangelho não for pregado e o evangelho não tirar a nossa vida do pecado, não é libertação. Permanecemos ainda como escravos. E nós não podemos mais aceitar a escravidão do pecado. Nós não podemos mais aceitar esse evangelho barato. Um evangelho de encenação, onde a gente pensa que a manifestação do poder é quando cai o endemoniado, e o endemoniado, o demônio é expulso, a pessoa é exposta à vergonha, a pessoa sai daqui e volta 7 pior, a vida da pessoa fica pior do que quando entrou na igreja. Fica usando o ser humano como se o ser humano fosse um palhaço. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho, ele tem que promover para você libertação do pecado. O verdadeiro evangelho precisa transformar o teu caráter. O verdadeiro evangelho precisa libertar você de você mesmo. Chega de aceitar esse evangelho barato, que não liberta o homem, que não transforma o ser humano. Agora, essa libertação, ela custou um preço. Essa libertação que nós estamos falando, irmão Vanderlei, custou um preço. Quanto custou? Você já parou para pensar quanto custou a tua libertação? Quanto custou? Por isso, amados, não me entra na cabeça. Cristão que uma vez já foi liberto, se gaba da graça e continua vivendo no pecado. Na minha cabeça, quem continua vivendo no pecado ainda não compreendeu o preço do perdão, o preço dessa libertação. Qual foi o preço pago? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20 vai nos dizer: porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes apolútros, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Ele foi revelado em nosso favor, e ele verteu seu. Qual foi o preço desse resgate? O preço foi a sua própria vida, foi o seu próprio sangue. Por isso, irmão, eu quero falar para você: pare de tentar ficar justificando o pecado. Pare de ficar tentando justificar pecado. Não existe justificativa para nós ficarmos ou permanecermos ou vivermos no pecado. Ou ainda, com certo conhecimento, usamos esse conhecimento. Eu pequei porque não, você pegou porque você é ruim. Não justifique mais. Porque todas as vezes que você justifica, todas as vezes que você tenta arrumar uma desculpa para os nossos pecados, nós estamos humilhando Cristo na cruz. Esse resgate, uma libertação efetuada por um pagamento, não custou barato esse resgate. Dá uma olhada para o seu irmão e fala para ele assim: irmão, não se venda, porque você não custou barato. Nós não custamos, amados, por isso que você tem um grande valor. Eu não sei, sinto no meu espírito que tem pessoas que entraram aqui se sentindo desvalorizados. Porque, né? Cheio, um monte de ponto de interrogação na cabeça. Eu vejo um monte de ponto de interrogação em algumas cabeças aqui. Eu quero que você entenda que primeiro, você tem um valor.
E esse valor não é preço de prata, ouro, dinheiro, real, dólar, euro, não. O seu valor excede o nosso entendimento. Levante a sua mãozinha e faça essa afirmação, diga: o meu valor excede o meu próprio entendimento. Porque nós nunca compreenderemos o preço desse resgate. Custou sangue de Cristo, que se entregou como um cordeiro. Cristo pagou o preço de sangue para que fôssemos livres do pecado. A verdadeira libertação é revelada quando o pecado não exerce nenhum tipo de domínio sobre nós. Se o pecado ainda te domina, significa que você ainda não viveu uma libertação genuína. O preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário nos trouxe o perdão. Aí o perdão vem, versículo 14, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos nossos pecados. Coloca para mim aí a palavra perdão, vai colocando aí para mim. Outra. Tem uma outra imagem ainda, não tem? Certeza? Deixa eu pegar aqui então, acho que eu não passei então para vocês, não passei para o Miguel. A palavra perdão aqui usada por Paulo, ou a palavra redenção, ela vem de um termo chamado áfesis. Áfesis significa livramento da escravidão ou prisão, remissão ou perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados, olha aqui, preste atenção, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Esse perdão de Deus não é aquele perdão fajuto que muitas vezes, aqui na Shalom, graças a Deus, não tem nenhum casal que faz isso. Mas sabe quando você pisa na bola no casamento? Você fala para a esposa ir na academia, e ela entendeu que você falou que ela estava gorda, e aquilo magoou ela profundamente. Aí depois de uma briga, vocês sentaram, conversaram, ela falou: te perdoo. Mas na primeira briga, é porque aquele dia você falou. É assim ou não é? Mas aqui na Shalom não tem isso. Não tem, eu garanto para você que só lá na Jesus dá pau no diabo, aqui não tem ninguém que faz isso. Aqui não. Mas para Deus é diferente. Para Deus, esse perdão é um perdão tão perfeito que é como se nós nunca tivéssemos praticado pecado. Não, você não entendeu. É como se nós nunca tivéssemos pecado. A justificação de Deus é tão perfeita que quando nós recebemos Cristo e nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, os nossos pecados são perdoados a ponto de Deus nem sequer se lembrar que nós um dia fomos pecadores. Isso é demais quando nós entendemos isso. Amém, queridos? Colossenses 2, verso 13 e 15 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou, olha o que Cristo fez. O perdão que nós recebemos de Deus, não foi simplesmente assim: eu te perdoo, Janaína, mas todas as vezes que você pisar na bola eu vou lembrar do que você fez lá no seu passado. Deus não quer saber mais do seu passado. Existem pessoas que vivem ainda aprisionadas no passado, se sentem mal, aprisionadas por pecados que um dia cometeu.
Deus não quer saber mais do seu passado. O seu passado não interessa mais para Deus. Para dar uma quebrada de gelo, dá uma cotoveladinha nesse teu irmão, tira ele do lugar, por favor, remova ele, vamos lá, remova ele do lugar, fala para ele assim: irmão, fala, Deus não quer nem saber mais do seu passado. Amém ou não amém? Chega de viver aprisionado no passado. Ai, porque lá? Não é mais lá. Você não está mais lá, você está aqui, você está perdoado, você está justificado diante de Deus, os seus pecados já foram perdoados. É como se você não tivesse cometido. Chega de viver aprisionado no seu passado. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. A palavra cancelou, coloca para mim o termo exaleifo. Outra. Essa. Muito mais do que áfeses, muito mais do que não lembrar dos seus pecados, das nossas faltas cometidas, Ele fez muito mais. Amados, por isso que a Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele nunca vai fazer só o necessário, Ele sempre vai fazer mais. Ele nunca vai fazer só o necessário, Ele sempre vai fazer mais. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância, até a sua graça é abundante. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus sempre vai fazer algo mais. Ele não apenas nos perdoou. Sabe a dívida? Porque todos somos devedores. Porque todos estamos na mesma condição de pecado. Sabe a dívida? Ele não só nos perdoou, Ele não engavetou a dívida. Porque tudo aquilo que você engaveta, um dia volta. Por isso que tem muitas pessoas que não sabem, que não conseguem viver a alegria ou os benefícios do verdadeiro perdão. Porque você não cancela a dívida, você engaveta ela. Tem muita gente que precisa aprender o valor do perdão. Perdoar não é engavetar o contrato, para que um dia você abra a gaveta das suas emoções e lembre: esse daqui ainda está me devendo. Ah, mas eu não posso cobrar porque eu já falei que eu perdoei, né? Mas está lá, você está toda hora lembrando, o contrato está engavetado. Deus não engaveta pecado. As nossas transgressões não estão engavetadas. Deus nem lembra mais delas. Por quê? Porque tudo que era contrário a nós foi cancelado. Isso aqui, exaleifo, ungir ou limpar as várias coisas. Lambuzar. Como assim lambuzar, pastor? Por que cancelar significa lambuzar? É como se você pegasse uma tinta, imagina uma nota promissória, escrita com um determinado valor, e você pega a tinta Bic vermelha, só a tinta, imagina você estourar a tinta Bic vermelha, e jogar aquela tinta naquela promissória. O que vai acontecer com aquela promissória? Vai acontecer o quê? Sumiu a dívida. Alô? Sumiu a dívida. Sabe o que Cristo fez com a nossa dívida? Ele lambuzou com o seu sangue. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Ele lambuzou com o seu próprio sangue. Não existe mais dívida. Fala para o seu irmão: você já está perdoado. Fala para ele: não existe mais dívida. Quem está entendendo isso, querido? Não existe mais dívida. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Você já foi perdoado, eu já fui perdoado, nós já fomos perdoados. Não tem mais dívida. Ele manchou com sangue. Mas não bastasse só ter manchado com sangue. Quando ele sobe na cruz, ele crava no madeiro. Por quê? Para expor para todos os nossos inimigos espirituais, para dizer, não condene mais, não acuse mais, porque não existe mais acusação sobre eles. Por isso que em Colossenses vai dizer que aqui na parte final ele diz assim, ele removeu pregando na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez dele espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Não existe mais dívida, nós não temos mais do que ser acusados, amém, queridos? Nós temos um advogado, a nossa propiciação é o seu sangue. Não há mais dívida. Agora esse perdão, por isso que eu falo que Deus ele sempre faz algo mais. Além de ter cancelado a nossa dívida, Ele nos reconciliou com o Pai. O perdão, Ele nos reconciliou, Ele nos aproximou novamente. Ele nos deu livre acesso ao trono. Por quê? Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 64:6 nós acabamos de ler, que a prática da iniquidade vai nos afastando, nós estávamos longe, é como se fossem um abismo e dois montes, vamos imaginar assim. Havia um abismo que nos separava de Deus, mas o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo nos levou de volta para a nossa origem, porque a sua origem não é a terra, a sua origem também não é o céu, a sua origem é em Deus. Porque Efésios 1, Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você foi gerado nele. Por isso a sua existência não é uma existência qualquer, querido. Às vezes o ser humano tenta nos rebaixar e tentar desclassificar a nossa existência. Eu vim aqui nesta manhã dizer para você, há um propósito na sua existência. Você é fruto do coração de Deus e não da mão de Deus. Você é fruto do coração de Deus. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Aleluia! O perdão nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5:17-19 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Dá uma batidinha no ombro do seu irmão assim, e fala para ele assim, você tem uma responsabilidade, irmão. Você carrega em você a mensagem da reconciliação. Pregue o evangelho, você tem sobre você a mensagem da reconciliação. Por quê? Nós já fomos reconciliados com Deus. Amém, queridos? O perdão nos libertou do pecado. Romanos 6, do 15 ao 22. Que resposta dar? Vamos nos atirar no pecado? Porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos, para lhes obedecer, sois escravos deste a quem obedeces? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto embora havendo sido escravos do pecado,
Deixa eu falar para você, querido, a escravidão do pecado não deve fazer parte mais do seu presente. Não, vou repetir, a escravidão do pecado não deve mais fazer parte da sua vida presente. Havendo sido escravos do pecado, obedecesse de coração e de forma do ensino que for submetido. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Em que fruto colheste, e que fruto colhestes então das atitudes, das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Você já foi liberto do pecado. O perdão nos libertou do pecado. Por isso que eu falo que o maior benefício da salvação é o perdão de Deus. Porque o perdão nos leva de volta para Ele. E o perdão nos liberta da escravidão do pecado. Aí você pode me perguntar, bispo, como que eu posso viver os benefícios desse perdão? Como eu posso desfrutar de todos esses benefícios, ser liberto da escravidão do pecado de uma vez por todas, viver única e exclusivamente para Deus, ser participante das bênçãos celestiais em Cristo? Como eu posso fazer isso? Atos 3,19: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Sem o arrependimento, é impossível desfrutar do perdão. Por isso que a mensagem do Evangelho não é você vai ser curado. Por isso que a mensagem do Evangelho, não estou aqui dizendo que Jesus não tem poder para curar, quem está me entendendo? Mas estou dizendo para você que os atos de Deus são apenas, como que eu posso dizer assim, são apenas o marketing, são apenas o chamar dele, é para chamar a sua atenção. Infelizmente, esse evangelho barato que tem se pregado nos dias de hoje, promove os atos de Deus e não a salvação de Deus. A mensagem verdadeira do evangelho é a mensagem que nos leva ao arrependimento. A mensagem do evangelho precisa nos conduzir ao arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Coloca para mim o termo metanoio. No grego, metanoio. Outra imagem, metanoio. Outra. Metanoia. No grego, essa é a palavra usada para arrependimento. Metanoio, mudar a mente. Arrepender-se, mudar a mente para melhor. Emendar de coração e com pesar os pecados passados. É fazer com que os pecados passados deixe de ser presente na minha vida. É mudar a minha mente, é entender. O que eu fiz, eu não posso fazer mais. Eu preciso valorizar o preço que Cristo pagou por mim. Porque o perdão de Deus para a minha vida não custou barato. Você acha mesmo que custou barato? Você acha mesmo que é simples? Você acha que é só você acreditar? Você acha mesmo que é só você fazer uma oração de manhãzinha pedindo para Deus abençoar e você sair trabalhar? Você acha que é só isso mesmo? Não. O que Deus quer? Arrependimento. A mensagem do Evangelho é essa. A mensagem do reino é essa. Qual é a mensagem do reino? Arrependa-se, para que os pecados sejam apagados.
Enquanto não houver arrependimento, eu não vou conseguir desfrutar dos benefícios do perdão. E não pense você que arrependimento é só para aqueles que estão no mundo, não. Arrependimento não é para os que estão de fora, porque infelizmente muitos cristãos, por causa da graça, pensam que a graça é permissividade para viver no pecado. Você que pensa assim, Deus vai te pegar. Muitos ainda se escondem atrás da Bíblia e se escondem atrás do púlpito. Você acha que Deus não conhece você? Deixa eu falar para você, querida, a sua verdadeira espiritualidade não se revela quando você está falando línguas na igreja. Se revela quando você está na sua casa sozinho, trancado no seu quarto com o celular na mão. É lá que revela a tua verdadeira espiritualidade. Não adianta ficar se escondendo atrás de um terno, de uma gravata. Não adianta ficar escondendo atrás da religiosidade. É porque as irmãs têm que usar saia, sovaco cabeludo, porque olha, santidade. Isso aí é esconderijo de gente hipócrita. Que nunca viveu o verdadeiro arrependimento. E se esconde atrás de uma capa religiosa, mas não se arrepende. Chega. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. 2 princípios. Arrependimento, conversão. Coloca a palavra conversão agora. Aquela imagem bem grande. Essa aí, ó. Esse é o termo que lá em cima. Deixa eu abrir aqui. Eu só lembro de trocar essa bexiga nessas horas. Deixa eu abrir aqui, para ficar mais fácil para a gente enxergar aqui o texto. A palavra conversão vem do termo epístrofe, que significa transitivamente. Você precisa transicionar, querido. Levante a sua mãozinha e diga: eu preciso transicionar. Eu preciso sair do pecado e preciso entrar na santidade. Retornar para o louvor do verdadeiro Deus. Fazer retornar, voltar ao amor e obediência a Deus. Voltar à sabedoria, à retidão. Voltar-se para si mesmo, virar-se, volver-se, dar volta, retornar. Daqui vem o termo techuvá em hebraico. Arrependimento, mudar a mente. Conversão, voltar-se para Deus. Quem lembra da primeira mensagem que eu falei do caminho paralelo? Do que eu preciso me converter, pastor? Não é converter de religião, não, irmão. Porque tem gente que só converteu de religião. Você deixou de ser católico para ser crente, você deixou de ser espírita para ser crente, você deixou de ser macumbeiro para ser crente. Isso é conversão de religião, não é isso. Não é isso, não. E também não é converter de igreja, viu, irmão? Não é converter de igreja. Ah, eu sou da Shalom, vou para Jesus da pau do diabo. Eu sou da Jesus da pau do diabo. Não, não é converter. A palavra conversão é voltar-se para Deus. Muitas pessoas estão perdidas, pastor Daniel, dentro de uma comunidade evangélica, como essa. Porque se converteram de religião, mas nunca retornaram para Deus. Por isso vivem sem identidade. Por isso ainda, mesmo depois de conversão, com uma capa religiosa, ainda vive sem caráter. Porque não retornaram para Deus. Não se arrependeram verdadeiramente. E não retornaram. Você precisa fazer o caminho de volta. Levante essa mão e diga: nós precisamos fazer o caminho de volta. Amém? Para encerrar essa mensagem, nós precisamos entender que é o próprio Deus que gera em nós o arrependimento. Pastor, então eu sozinho não consigo me arrepender? Não.
Por isso que muita gente se convence apenas na sua intimidade, no seu intelecto. Mas a sua alma continua vivendo em podridão, porque é Deus que gera o arrependimento. Romanos 2, verso 4 e 5 diz: ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o justo julgamento. Quem não se arrepende vai viver a ira de Deus. Quem não se arrepende vai viver a ira de Deus. Mas é Deus que produz esse arrependimento. Feche os seus olhos. A ordem de Deus para todos hoje é arrependimento. Atos 17:30 diz: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Eu quero concluir essa mensagem com você com os olhos fechados. Eu quero ler para você Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, que diz: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Viva o perdão de Deus, mas arrependa-se nesta manhã. Essa manhã é uma manhã de arrependimento. Eu não posso encerrar esse culto sem fazer um desafio para todos nós. E esse hoje não é um para A, para B ou para C. Não é uma palavra específica para uma, duas, porque todos nós precisamos viver em arrependimento. Todos nós precisamos viver em arrependimento. A pergunta que eu faço nesta manhã é: você vive a plenitude do perdão de Deus? A plenitude do perdão, você sente paz em teu coração? Porque existe paz de Deus e paz com Deus. Em Romanos 5:1 diz que nós, após ser justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Por que o seu coração anda tão inquieto? Será que Deus não está querendo de você arrependimento? Ah, mas eu já sou crente, já sou convertido há não sei quantos anos, viu? Sai dessa casinha aí. Sai dessa casinha aí, Deus conhece coisas dentro de você que nem você sabe. Será que não está na hora de você cair na real? Será que não está na hora de você sair dessa casinha religiosa que você construiu para você e se escondeu dentro dela? O que Deus quer de você hoje? Ele quer que você se arrependa. Arrependimento. A mensagem do perdão de Deus precisa nos remeter ao arrependimento. Se coloque de pé.